Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje teremos uma coletiva conjunta das estatísticas de crédito e fiscais. O Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, vai detalhar as estatísticas e, na sequência, abriremos para as perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. É, Como vocês sabem, né, hoje nós vamos ter uma experiência diferente. É uma entrevista coletiva para tratar de dois temas, as estatísticas de crédito e as estatísticas fiscais. Nós achamos importante fazer essa entrevista dupla, né? A estatística de crédito estava prevista para ser divulgada ontem. Nós adiamos para hoje, em função da divulgação ontem do relatório de estabilidade financeira do Banco Central, mas preferimos manter essa divulgação dupla, né, para que a gente volte a aquela defasagem habitual de que as estatísticas referentes a um mês são divulgadas no mês posterior. A gente não conseguiu fazer isso nas estatísticas referentes a janeiro e fevereiro deste ano, pelos problemas, né, que vocês sabem, adiamento da entrega de documentos contábeis e estatísticos por parte das instituições financeiras, mas agora, em abril, né, com os dados referentes a março, esses problemas já foram em grande parte superados e a gente conseguiu voltar para o calendário original, e aí é importante manter isso. Então, aqui no último dia de abril, nós estamos divulgando os dados referentes a março. Eu vou fazer a exposição dos dados do crédito, né, e depois, em seguida, emendo direto com as estatísticas fiscais, né, a Ivone já havia mencionado isso, e no final vocês ficam à vontade para fazer as perguntas que quiserem sobre os dois temas, né? Então, começando com as estatísticas de crédito, né? Na verdade, antes de começar propriamente com as estatísticas de crédito, apresentar rapidamente aquele indicador dos juros acumulados no cartão rotativo de crédito, que a gente chama de muro em inglês, né? Vocês sabem que tem uma legislação, uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional que determinam que os juros e os encargos acumulados nas operações de cartão de crédito, elas não podem ultrapassar o valor integral da dívida. E a partir daí nós começamos a pedir aos bancos que nos informassem esses valores, né, para cada cliente, e dessa forma a gente consegue calcular, né, o montante que há de juros acumulados e o montante da dívida original, né, dividindo um pelo outro, se eles forem iguais, que é o teto legal, significa que o nosso indicador vai estar em 100%, né? E aí, já há alguns meses, a gente vê que tem, de fato, algumas instituições financeiras que chegaram a esse 100% e, neste momento, pararam, interromperam a, a cobrança de juros dessas operações pela determinação legal, né? Então, a gente selecionou 15 instituições que representam mais ou menos 80% desse mercado de crédito e, mês a mês, elas nos informam os dados, a gente agrega e divulga com uma tabela, não só no texto que acompanha esta nota de imprensa de crédito, mas também no site específico do Banco Central. Aí você entra lá em estatísticas, taxa de juros, aí tem um link para as taxas de juros acumuladas nas operações rotativas de cartão, que aí é uma página mais amigável, vocês podem fazer as pesquisas que assim desejarem, né? Uma coisa interessante nessa divulgação dos dados de março, né? A gente vem fazendo essa divulgação desde o ano passado inteiro, né? E agora, nesse dado de março, pela primeira vez, então, em, sei lá, 15 divulgações, a gente teve uma ligeira redução no percentil 99, né? Esse percentil 99 é o seguinte: nós pedimos aos bancos que hierarquizem seus clientes que estão em dívida nas operações rotativas de cartão por esse percentual, né? Pela divisão entre os juros que estão acumulados e ainda não foram pagos e a dívida original. Então, ele faz do menor para o maior e o percentil 99 busca mostrar exatamente aquele cliente que tem essa relação mais elevada, que é onde a gente vai ver o efeito da legislação. Então, a gente vem acompanhando mês a mês, conforme o tempo vai passando, que essa relação vai crescendo. Ela chegou a 83,9% na média do percentil 99 dessas 15 instituições, ou seja, próximo na média do limite legal, e agora, em março, ela se reduziu para 83%. É uma ligeira redução, mas nos leva a uma dúvida, né? Uma questão, que era uma série que vinha aumentando mês a mês, agora ela estabilizou,
Se isso significa, de fato, uma estabilização, esse é o limite em que essa média vai chegar, ou se, de fato, isso foi só um ponto e a tendência de crescimento retorna no mês que vem. Então, esse é um tema para o qual nós não temos resposta ainda, precisamos esperar mais informações, mas achei relevante destacar para vocês. Olhando as 15 instituições, nós já temos duas que permanecem com o limite de 100%, e, portanto, esses clientes não têm mais juros cobrados sobre as suas faturas. Uma terceira instituição que estava na faixa de 100%, agora reportou o percentil 99 com um percentual de 98,4%. A explicação para essa redução é que aquele cliente, né, que estava nos 100%, ou aqueles clientes, né, devem ter quitado sua dívida, ou essa dívida foi baixada a prejuízo, e agora, né, o que tem a maior relação está em 98,4%. E além dessas três que eu já mencionei, outras 4 estão com percentuais acima de 90%, ou seja, 7 de 15, né, praticamente a metade, tem o percentil 99 mais elevado, próximo de 90%, ou já bateram no muro inglês, né, na limitação legal, ou estão próximos de fazer isso. Né? Mas a gente acredita que, além de dar transparência da efetividade da legislação, essa tabela permite informações adicionais sobre taxas de juros e o mercado de crédito bancário no Brasil, nesse caso especificamente sobre as operações de cartão. Né? A gente tem, por um lado, as taxas de juros tradicionais de cartão, que são aqueles montantes que são contratados entre o cliente e a instituição financeira na hora do cliente acessar esse crédito, e são expressos naquela forma tradicional de taxa de juros ao ano. E nós temos a gente divulga isso tanto na nota para a imprensa com os dados agregados, quanto na página de taxa de juros, instituição por instituição, os valores. E agora nós temos esse dado, que não é propriamente uma taxa de juros, mas uma relação entre o montante de juros, né, medido em reais, e o montante da dívida também medido em reais. E para essa estatística, nós divulgamos não só os dados de cada uma das 15 principais instituições, mas também divulgamos, em vez de ser a taxa média, divulgamos 4 percentis. Né? Aquele de 25%, que são os clientes que têm maior rotatividade, ou seja, entram na dívida, mas pagam relativamente rápido, e o montante que eles pagam em relação à dívida é pequeno. Nesse caso agora, dos dados de março, esse percentil 25%, essa relação ficou em 6%, estava estável em torno de 5%, agora passou para 6%, né? Não parece ser uma diferença muito significativa. A mediana da distribuição, ou seja, aquele percentil 50%, né, que divide esses clientes hierarquizados do menor para o maior em duas metades iguais, atingiu, né, 14,6%, e o percentil 75% chegou a 27,6%. Então, isso permite ver uma distribuição da taxa dos clientes das instituições financeiras, sendo que existem aqueles clientes que, de fato, acabam fazendo um uso emergencial dessa linha de crédito e pagam logo a linha, tem uma dívida uma relação entre os juros e a dívida na faixa de 6%. Né? Esse primeiro percentil, se a gente dividir os dívidas iguais, né? O último da primeira parte está com 6,2%, em seguida passa para 14%, 27%, e aí o mais endividado está na média em 83%. Né? Então, a gente vê que tem esse desempenho exponencial dessa distribuição dos clientes. Eu acho que é uma informação relevante para os analistas desse mercado de crédito. E também, nesse último caso, a gente viu que, no percentil mais elevado, 99%, os clientes que têm uma relação maior de juros sobre a dívida chegaram a 100%. Mas tem bancos que reportaram que o seu percentil 99 está em 55,9%, ou seja, a gente tem um espectro aí dos clientes mais endividados em cada banco que passa de 55,9% até 100%, mostrando, né, um mercado de câmbio heterogêneo, de acordo com o perfil de cada cliente, o seu risco de crédito, o tempo de inadimplência, as taxas de juros cobradas e as políticas que são seguidas por cada instituição financeira. Né? Bom, isso era o que eu tinha a dizer em relação aos dados do muro inglês. Eu passo agora a dar as informações das estatísticas de crédito, começando com a tabela 1, pela estatística de crédito ampliado ao setor não financeiro.
que é a medida mais abrangente de crédito que existe na economia brasileira e que chegou, agora no mês de março, a 156,7% do PIB do Brasil, o que representa em reais um valor de 18,8 trilhões de reais, né? Houve uma ligeira variação, um ligeiro crescimento desse saldo no mês de março, 0,2%, e esse crescimento foi puxado pela evolução dos saldos da dívida, e aí esses saldos de dívida a gente considera tanto o mercado de capitais privado quanto a dívida pública, e nesse caso o aumento foi estimulado pela dívida pública, mas também o crescimento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Ambos os saldos dos títulos da dívida pública e dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 0,5%. O crescimento desse saldo do crédito ampliado como um todo só não foi maior porque os empréstimos externos se reduziram 2%, o saldo desse empréstimo. E é uma coisa interessante, né? O efeito de mensuração, a gente mensura esses estoques em reais, mas eles são contratados originalmente em moeda estrangeira, principalmente o dólar, mas em qualquer moeda estrangeira. Dessa forma, como o câmbio, a taxa de câmbio no Brasil, na passagem de fevereiro para março, teve uma apreciação ou uma valorização de 1,8%, isso contribui para reduzir aquele saldo em moeda estrangeira quando expresso em reais, né? Ou seja, a gente pode dizer que, se a gente fizer um exercício, né, de desconsiderar a valorização cambial, esses saldos tinham ficado mais ou menos estáveis, né? Então, com esse saldo estável, o crédito ampliado teria crescido mais. O fato é que ele cresceu menos, 0,2%, puxado pela dívida pública pelos empréstimos domésticos, enquanto os empréstimos externos se reduziram, principalmente por causa da apreciação cambial, né? Se a gente olha um período mais longo de tempo, nos últimos 12 meses, esse saldo do crédito ampliado cresceu 13,3% e pouco mais da metade desse crescimento foi devido, novamente, à expansão do saldo dos títulos de dívida, que cresceram 16%, né, acima do crescimento médio, e dentro desses saldos, a fatia, ou a parcela mais importante foi os títulos da dívida pública, que cresceram um pouco menos de 14% nos últimos 12 meses, né? Se a gente olhar, por exemplo, se a gente agora tirar esse efeito da dívida pública, né, e olhar somente o crédito ampliado às empresas, né, a dívida pública a gente vai ver daqui a poucos minutos na divulgação das estatísticas fiscais, se a gente olhar somente o crédito ampliado para as empresas, que reúne os empréstimos e financiamentos domésticos que essas empresas recebem do sistema financeiro, mas também o capitais domésticos e os empréstimos externos e as emissões externas de títulos que as empresas fazem, esse saldo conjunto chegou a 6,6 trilhões de reais, o que dá um pouco mais da metade do PIB brasileiro, quase 55% do PIB brasileiro. No mês, esse crédito ampliado às empresas ficou estável. Ele teve uma ligeira variação negativa de 0,1%, uma estabilidade, e nos últimos 12 meses ele tem alta de 14,5%. Aqui também, um dos fatores que a gente pode apontar como causas dessa estabilidade é exatamente a valorização cambial de 1,8%, incidindo sobre aquele mesmo saldo dos empréstimos externos, que também caíram, nesse caso, 2%, né, em março, em comparação a fevereiro. Por outro lado, as parcelas, né, as modalidades que tiveram crescimento, o maior destaque foi para o mercado de capitais privados, especialmente os títulos securitizados, né? Se a gente olha um prazo mais longo, em 12 meses, né, aquele crescimento de 14,5% do crédito ampliado também foi devido principalmente aos títulos de dívida, nesse caso, tanto as colocações, né, de títulos do setor privado, quanto os instrumentos securitizados, que cresceram 24%. Né? O crescimento do crédito ampliado como um todo foi 14,5%, e dos títulos de dívida, 24,1%. Então, se a gente faz essa variação em reais, metade da alta do crédito ampliado foi para a modalidade de títulos de dívida, e, ao meu ver, isso é algo que reforça a importância dessa estatística, né? A gente está muito acostumado a olhar apenas os dados do crédito bancário, e a gente tem que considerar que, além do crédito bancário, essas outras formas, o crédito externo e a emissão de títulos no mercado de capitais privados, domésticos, também são fontes relevantes de financiamento para as empresas, né? Bom, passando para a tabela 2, a gente começa a dar o foco nas estatísticas de crédito do Sistema Financeiro Nacional, analisando, como sempre, os saldos, as concessões, as taxas de juros e a inadimplência, né?
No caso, olhando apenas para o sistema financeiro nacional, esses créditos, o estoque dos créditos somaram 6,5 trilhões em março e tiveram um aumento no mês de 0,6%, né? E aqui o impacto da apreciação cambial é bem menor, porque a gente, por definição, desconsidera os empréstimos externos, né? Se a gente olhar os 4 componentes desse crédito, a gente pode dividir o crédito total naquelas operações do mercado livre de crédito e o crédito direcionado, ou então dividir entre as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Em cada uma dessas divisões, o crescimento foi equilibrado, ou seja, aquele 0,6% do crescimento total, se a gente separar entre livre e direcionado, foi 0,6 para o livre e 0,7 para o direcionado. Se separar entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, foi 0,7 para pessoas jurídicas, 0,5 para pessoas físicas, 0,7, 0,5 para pessoas jurídicas. Então, um crescimento equilibrado nas modalidades, né? Uma coisa relevante que a gente tem nos dados de hoje é que, se a gente olhar a comparação do saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional em 12 meses, ele tem uma desaceleração, que é válida para qualquer uma dessas divisões entre seus principais segmentos. A desaceleração significa que o saldo do crédito continua crescendo, mas ele cresceu numa velocidade mais lenta em relação ao mês anterior. Então, vamos dar esses números, né? O crédito total, se vocês olharem os dados da tabela 2, ele cresce 9,9% agora em março, e em fevereiro, essa mesma comparação dos 12 meses, cresceu 11%, né? Então, teve uma desaceleração da taxa de crescimento do crédito. O crédito, se a gente separar pessoas físicas e pessoas jurídicas, também. O crédito para pessoas físicas cresceu 11,7% em fevereiro e agora cresceu 11,5%. É uma desaceleração bem menor do que a do crédito total, porque essa desaceleração do crédito total foi concentrada nas operações com pessoas jurídicas, né? Que passaram de 9,9% em fevereiro para 7,4% em março. Então, a desaceleração foi maior para empresas e o nível dessa taxa, né, 7,4%, também é menor do que no caso das pessoas físicas. Então, são duas informações que levam a uma conclusão de que o crédito a pessoas físicas tem sido mais dinâmico. Se a gente separa, então, em crédito livre e direcionado, o crédito livre desacelerou de 10,4% em fevereiro para 8,6% em março, enquanto que o crédito direcionado passou de 12% para 11,7%. Então, em todas as aberturas houve uma desaceleração, mas ela tem intensidades diferentes e chegam a um nível diferente de taxa de crescimento. Se a gente passar agora para as concessões de crédito do mês de março, a gente vai ver, nesse caso, uma redução. Depois da gente fazer o ajuste sazonal das séries, as concessões de crédito no mês de março foram menores que as de fevereiro, em 0,8%. Isso foi devido principalmente ao comportamento das operações de crédito direcionado, enquanto as de crédito livre permaneceram estáveis, né? As concessões de crédito do mercado livre, após o ajuste sazonal, variaram 0,2%, que é praticamente a estabilidade. Se a gente olhar a separação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, as concessões para pessoas físicas cresceram 1%, e as para pessoas jurídicas reduziram 3,7%, né? Só que se a gente... o que, na verdade, puxou isso mais para baixo foram operações do crédito direcionado, principalmente aquelas... Só juntar os dois números que eu apresentei, né? As operações de crédito direcionado para pessoas jurídicas foram as que puxaram a série para baixo. As operações de crédito direcionado para pessoas jurídicas, a gente pode dizer que elas representam operações de maior valor individual com uma quantidade menor de clientes, né? As operações de crédito livre e as operações de pessoas físicas são bem mais disseminadas. Então, sendo as operações de crédito direcionado para pessoas jurídicas operações maiores e com um número menor de clientes, é uma variação de o cliente, em vez de rolar essa operação agora, como se imaginava, antecipou a rolagem para o mês anterior ou para o mês posterior, ela pode estar sujeita mais às políticas de crédito de cada instituição ou as necessidades de cada empresa, além do que as empresas podem também optar por captar esses recursos que estão precisando no mercado de capitais privado ou, eventualmente, até no mercado externo, né? Então,
as concessões de crédito como um todo se reduziram, essa redução sazonalmente ajustada está muito ligada ao crédito direcionado, mas se a gente separar isso, a gente vê um crescimento em pessoas físicas, um crédito livre, mais ou menos uma estabilidade, e também, assim como no crédito direcionado, uma redução para pessoas jurídicas. Em 12 meses, as concessões continuam crescendo, né? As concessões totais crescem 15%, o crédito livre cresce quase 16%. Em relação às taxas de juros, as taxas de juros permaneceram no seu movimento, na sua trajetória de elevação. Essa trajetória de elevação ela está de acordo com o ciclo da política monetária. A expectativa é que o aumento da taxa básica de juros da economia se transmita para todo o espectro das demais taxas de juros cobradas. Essas taxas de juros bancárias que a gente analisa aqui fazem parte desse espectro. Então, é de se esperar que um aumento nas taxas de política monetária também se traduza no aumento de taxa de juros do crédito bancário. Quando a gente considera as concessões realizadas no mês de março e a taxa de juros de cada uma dessas operações, ou seja, a taxa de juros média de todas as concessões que ocorreram no mês de março, essa média chegou a 31,3%. Ela se elevou 0,9 ponto percentual no mês e aumentou 3,1 ponto percentual em 12 meses. Essa elevação foi puxada, esses 0,9 ponto percentual de aumento, foi puxado pelas operações do crédito direcionado. E isso acho que é uma coisa interessante de ressaltar, porque, em geral, a gente espera que a dinâmica da taxa de juros seja dada pelas operações do crédito livre, porque as taxas do direcionado, em geral, elas são mais estáveis pela própria definição, elas têm uma regra de fixação de taxas, né? Então, a gente espera que a dinâmica da taxa seja dada pelo crédito livre. Nesse mês, o crescimento foi dado pelo direcionado, né? A taxa média das operações do direcionado aumentou 1,7 ponto percentual no mês, e isso foi decorrência de que os dois principais indexadores das taxas de juros do direcionado, que são a TLP, a taxa de longo prazo, e a TR, a taxa referencial, ambas se elevaram no mês, né? Diferente do que é de se esperar, por exemplo, nas operações do crédito livre, que elas têm uma tendência, assim, de acordo com o ciclo da política monetária e outros determinantes, nesse caso, a gente pode ter uma flutuação nas taxas do direcionado, dependendo do cálculo da TLP e da TR, você pode ter um crescimento muito alto nesse mês, uma redução no mês seguinte, e esse aumento nas taxas de juros do direcionado, que pode ser um efeito pontual, pode também ajudar a explicar a redução das concessões que aconteceu nesse mês, né? Se a gente olha os 31,3% ao ano, que é a taxa média, ela é a maior taxa desde maio de 2023, né? E lá em maio de 2023, essa taxa média foi de 31,7%. Em 12 meses, também teve um aumento, né, das taxas de juros, mostrando que esse é um movimento que tem um prazo maior. Elas aumentaram 3,1 ponto percentual. E, nesse caso, como esperado, foram puxados pela elevação do crédito livre, das taxas de juros das operações do crédito livre, que cresceram 3,6%. Né? Se a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente também vai ver esse aumento. No caso das pessoas jurídicas, uma elevação de 1,9 ponto percentual. No caso das pessoas físicas, uma elevação de meio ponto percentual. Né? Embora esse crédito para pessoas jurídicas tenha crescido, a taxa de juros do crédito para pessoa jurídica tenha crescido mais, com aquela influência do direcionado, que eu havia mencionado, o nível dela é mais baixo, né? A taxa de juros para pessoas jurídicas atingiu, na média, 22,8%, enquanto que o das pessoas físicas chegou a 35,4%. Né? Só que com aquele crescimento, essa taxa de juros das pessoas jurídicas de 22,8% ao ano, é a mais elevada da série histórica do BC, que se inicia em março de 2011. Né? Enquanto esse aumento pode estar bem alinhado com o aumento de política monetária e tal, como a gente viu que essa taxa do direcionado subiu bastante significativamente nesse mês, e pode ser que com os indicadores ela volte, né? É de se esperar, ou é possível imaginar, uma redução dessa taxa das pessoas jurídicas em função do direcionado no próximo mês. Né? Mas olhando as trajetórias de prazo mais longo, né, a taxa de juros de pessoas jurídicas aumentou 3,9 ponto percentual na comparação de março de 25 com março de 24,
e a de pessoas físicas 2,6%. Né? Se a gente olhar, então, a inadimplência, que é a última variável, digamos assim, dessa apresentação mais ampla sobre taxa de juros, sobre o mercado de crédito, antes de entrar nas modalidades específicas, a inadimplência permaneceu basicamente estável, quer a gente compare o dado de março com o dado de fevereiro, ou o dado de março de 25 com março de 24. A taxa de inadimplência do crédito total, do conjunto das operações do mercado do sistema financeiro nacional, atingiu 3,2% em março. Né? Esse é o segundo mês de estabilidade, então, em janeiro, fevereiro e março, ela ficou parada em 3,2%. Esse é o mesmo percentual de março de 2024, também mostrando uma estabilidade nesse período mais longo. Né? Se a gente separa o crédito livre, né, e destaca o crédito livre, essa taxa de inadimplência é um pouco maior, 4,4%, mas também ficou estável em relação a fevereiro e variou ligeiramente, reduziu 0,1 ponto percentual em relação a março de 2024. Se a gente olha a pessoas físicas e pessoas jurídicas, aquela outra segmentação do crédito total, pessoas jurídicas mantiveram a inadimplência em 2,2% e as pessoas físicas tiveram também estabilidade em 3,8%. Até, ou seja, por qualquer ótica que se veja, o conjunto das operações manteve a sua inadimplência estável, o que é uma informação importante, né, para avaliar as condições de crédito, solidez do mercado e tudo mais. Bom, passando a olhar as modalidades diretamente, né, eu selecionei aqui algumas operações de crédito para pessoas jurídicas e crédito para pessoas físicas. No caso das pessoas jurídicas, a gente tem um destaque para as operações de desconto de duplicatas e recebíveis. Essas operações tiveram uma elevação no mês de 6,6%, que é bastante elevada. O crédito livre para pessoas jurídicas como um todo aumentou 0,5% e o desconto de duplicata 6,6%. Mas isso é algo que a gente repete a cada trimestre, que essa modalidade tem uma característica sazonal bastante bem marcada, né? Em todo mês que encerra o trimestre, como é o caso de março, tem uma demanda adicional por crédito da modalidade. Então, a gente vê o saldo crescendo 6,6% e as concessões do mês cresceram 21,4%. São valores muito elevados que decorrem dessa sazonalidade. A gente vai ver, muito provavelmente, nos dados do mês que vem, uma redução tanto nos saldos quanto nas concessões, né? Variações negativas. Quando a gente olha em 12 meses, que aí já elimina esse efeito da sazonalidade, os saldos do desconto duplicados cresceram 7,4%. Né? Essa modalidade teve um impacto significativo, né, no crescimento como um todo das operações do crédito livre para pessoas jurídicas, por causa dessa sazonalidade. Quando a gente olha as taxas de juros dessa modalidade aumentaram 0,7 ponto percentual, chegaram a 18,9% ao ano, e a inadimplência, como a gente mencionou, também nessa modalidade teve um comportamento igual ao crédito total, ficou em 0,4%. Então, é uma modalidade muito bem garantida, com uma inadimplência muito baixa e com essa dinâmica de sazonalidade que eu acabei de mencionar, né? A outra modalidade é o capital de giro. O capital de giro teve aumento no mês de 0,9%. A gente vinha vendo que, não obstante o capital de giro ser, acho que é a modalidade mais relevante em termos de montante no crédito livre para pessoas jurídicas, as operações do capital de giro vinham sendo menos dinâmicas do que as demais modalidades do crédito livre para pessoas jurídicas. Neste mês, agora, tiveram um bom crescimento, 0,9%, também acima dos 0,5% do crescimento como um todo das operações livres para PJ. Né? Mas, quer dizer, isso foi um mês bom. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o crescimento foi de 2%, ou seja, parece um mês bom numa tendência, numa trajetória que é bem menos dinâmica. Né? Quem puxou esse crescimento do capital de giro neste mês foram as operações de curto prazo, né, que cresceram 4,5%, mas as de longo prazo também se expandiram, 0,3%. Se a gente olha em 12 meses, toda a dinâmica é dada pelo curto prazo, né, com um crescimento bastante forte de 78,5%,
e uma ligeira redução, uma queda, né, no longo prazo, nas operações de capital de giro de longo prazo, uma queda de 5,8%. Nesse caso aqui, especificamente nas operações de capital de giro de longo prazo, que muito embora tenha esse nome de capital de giro, quanto mais longas elas são, mais vinculadas a investimentos, ampliação de capacidade elas tendem a ser, a gente deve ver uma possibilidade muito forte de substituição com as operações que a gente havia mencionado anteriormente do mercado de capitais privado, né? As taxas de juros do capital de giro, elas diminuíram 1,2 ponto percentual no mês, né? É um movimento diferente da tendência geral das taxas de juros nesse mês, chegaram a 23,5% e tiveram redução tanto nas operações mais longas, acima de 365 dias, quanto nas mais curtas, né? Mas, em 12 meses, a gente tem uma trajetória de elevação de 3,7%, aí sim se alinhando com a tendência, né? A inadimplência dessa modalidade também se reduziu em 0,3 ponto percentual e agora ela chegou a 4%. Então, acho que essas duas modalidades explicam bem, né, a dinâmica do crédito livre para pessoas jurídicas. Passando para pessoas físicas, a gente tem no crédito livre para pessoas físicas um destaque para as operações do crédito consignado, para as operações de aquisição de veículos e no cartão de crédito, né? Então, começando com o consignado, o saldo das operações de consignado, eles permaneceram estáveis. O saldo permaneceu estável, teve uma pequena variação de 0,1%, né? Mas o que é interessante notar é que houve uma redução, né, daquelas operações com beneficiários do INSS, que são uma parcela significativa disso, cujo saldo caiu 0,3%, e o crescimento foi dado pelas operações de crédito aos trabalhadores do setor privado, que cresceram 2,2%, né? Então, o crédito consignado tem três partes na divisão estatística que nós fazemos. São aquelas operações de crédito consignado ao setor público, aquelas operações do crédito consignado a trabalhadores do setor privado e aquelas operações de crédito consignado para os beneficiários do INSS. Com uma diferença que é relevante, eu imagino, né, para o correto entendimento tanto dos usuários, especialmente dos jornalistas que estão acompanhando a coletiva, é que a divisão que nós fazemos entre o setor público e os trabalhadores do setor privado, ela é uma divisão estatística, a partir da empresa onde esses trabalhadores trabalham, o tipo de classificação estatística que a gente faz das empresas. Concretamente, ele quer dizer que as empresas estatais estão classificadas dentro dos trabalhadores das empresas estatais que solicitam, né, que recebem um crédito consignado, eles estão dentro do setor público, na tabela que vocês podem ver de saldos, concessões, taxa de juros, qualquer uma delas. Então, os trabalhadores das estatais, mesmo que eles sejam regidos pelo regime seletista, eles estão dentro do setor público porque aquela empresa a qual eles estão trabalhando é classificada estatisticamente como empresa do setor público, né? Mas com esse comentário, né, o que puxou enquanto o beneficiário do INSS puxou o saldo para baixo, o que puxou o saldo, digamos, para cima do crédito consignado foram as operações do trabalhador do setor privado, e isso muito provavelmente tem a ver com o crédito ao trabalhador, cujas operações começaram no mês de março, né? Então a gente ainda deve ter para o mês de março um efeito pequeno. As operações desse crédito do trabalhador devem ter começado na segunda quinzena no mês, depois do dia 20 do mês, então a gente tem um prazo pequeno do mês de março que essas operações começaram a ser contratadas. Isso, se continuar a trajetória, o que a gente tem visto nas divulgações do Ministério do Trabalho, deve ter um impacto maior de abril e em diante, né? Mas a gente já vê esse crescimento de 2,2% dos trabalhadores do setor privado, que é uma dinâmica diferente dessa modalidade, e a explicação deve ser essa nova linha criada, né? Quando a gente olha os últimos 12 meses, ou seja, compara março com março de 25 com março de 24, quem puxa o crescimento de 7,1% do consignado são as operações com beneficiários do INSS, 10,8%, e servidores públicos, 5,2%. E aí, o efeito, né, desse crédito do trabalhador é bem menor, porque ele funcionou durante, digamos, 10 dias, do dia 20 a 30 de março, na comparação de 12 meses, né?
Se a gente olhar as concessões, que são aqueles novos créditos concedidos no mês de março, essas concessões se reduziram 4,2%, novamente puxado para baixo pelos beneficiários, pelas concessões a beneficiários do INSS, que caíram 7,4%, e do setor público, que se reduziram 7,9%. Mas quando a gente vê as operações com trabalhadores do setor privado, esse crescimento foi de um terço, 32,8%, também devido à nova modalidade de crédito. Em relação às taxas de juros, houve um aumento nas taxas de juros dessa modalidade, aumento de 2,1 ponto percentual, e também aqui, nesse caso, o destaque foram as operações com trabalhadores do setor privado. A taxa de juros dessas operações passou de 40,9% ao ano em fevereiro para 43% ao ano em março, né? Então, essa foi o principal aumento, né, se a gente considerar as modalidades, para o aumento da taxa de juros de consignado. E na inadimplência, a inadimplência permaneceu estável, uma inadimplência baixa dessa modalidade, 2,2%. 2,2% do saldo total da modalidade está inadimplente, ou seja, com atraso acima de 90 dias no mês de março. Teve uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, mas uma estabilidade. E quando a gente olha o caso dos trabalhadores do setor privado, a gente vê que ela é bem mais elevada, a taxa de inadimplência, né? E ela chegou a 9,1% em março, enquanto ela é de 2% nos trabalhadores do setor público e de 1,5% nos beneficiários do INSS. Então, acho que mesmo a gente tratando de uma única modalidade de crédito direcionado, a gente vê as diferenças entre os diversos segmentos dessa modalidade, né? Rapidamente, então, a aquisição de veículos, ela se elevou 1% no mês e 17,3% em 12 meses, mantendo esse maior dinamismo. As taxas de juros das operações de aquisição de veículos aumentaram no mês de março para 28,6%, elas diminuíram no mês de março para 28,6% ao ano, uma ligeira redução de 0,5 ponto percentual no mês, mas em 12 meses, aí sim tem o aumento de 3,2 ponto percentual. No caso do cartão de crédito, que é a última modalidade que eu tinha selecionado, também ela é uma modalidade que reúne sobre o mesmo guarda-chuva operações muito diferentes, né? A gente tem 3/4 dessa modalidade são as contratações de cartão de crédito à vista, ou que inclui o parcelado de lojista, aquele parcelado que não cobra juros explícitos na fatura. Tem as operações do cartão de crédito parcelado, que são aquelas parcelas com taxa de juros, e tem as operações do cartão de crédito rotativo, que são aqueles casos em que o cliente não pagou a fatura integral do cartão, ou não pagou nada, ou não pagou a fatura integral, e ele passou, então, para o cartão rotativo, que tem uma taxa de juros muito elevada, proibitiva, como a gente sabe, né? Quando a gente considera o conjunto das operações de cartão de crédito, elas cresceram 1,5%, fundamentalmente por causa do crescimento das operações do cartão de crédito à vista, né? O saldo total do cartão de crédito é 614 bilhões de reais, e o saldo do cartão de crédito à vista sozinho é 470, ou seja, mais de 75% do total, né, do cartão de crédito, né? O cartão de crédito à vista tem transações de volume tão elevado que representaram 57% do total do crescimento só essa submodalidade representou mais da metade da alta total do crédito livre para pessoas físicas, né? O cartão de crédito rotativo, os saldos permaneceram estáveis, né, com uma ligeira variação de 0,3%. Esse mesmo diagnóstico também se mantém para a variação em 12 meses do saldo, cresceu 14,5%, puxado pelas operações do à vista, que cresceram 16,4%. E o último comentário como sempre, sobre a taxa de juros do cartão de crédito. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo, ela chegou a 445% ao ano no mês de março. Continua, então, os mesmos comentários que a gente faz mês após mês em relação a essa operação. É uma operação de crédito emergencial, sem garantias, na qual é como se o cliente já entrasse devendo, porque ele vai para essa modalidade porque ele não quitou uma operação de crédito anterior, e
ela tem taxas de juros absolutamente proibitivas e os usuários, os clientes das instituições financeiras devem procurar evitar ao máximo as operações de crédito rotativo, né? Se não for possível, deve procurar usar essa linha de emergência pelo menor período possível, assim que possível, buscando uma renegociação com a sua própria instituição financeira ou buscando crédito de outras instituições financeiras com prazos maiores para pagamento e taxas de juros menores, né? Um último comentário aqui, antes de passar para as estatísticas fiscais, é que na tabela 27 vocês veem os dados do endividamento das famílias e do comprometimento de crédito, comprometimento de renda. O endividamento das famílias chegou a 48,2% no mês de fevereiro, um mês de defasagem em relação aos demais dados da nota. Isso representou uma redução de 0,3 ponto percentual no mês. O endividamento, ele busca representar percentualmente quanto da renda anual da família está, ou qual é a relação entre o total da dívida que essa família tem em relação à sua renda anual. Essa relação chegou a 48,2% em fevereiro. Isso não quer dizer que sejam compromissos que a família tenha que pagar neste ano, né? Que ao longo do ano metade da sua renda vai para pagamento de dívida. Não é isso. A gente está comparando o total da dívida das famílias com a sua renda anual. Mas essa dívida das famílias pode ser um crédito consignado, que pode ter um prazo de 3, 4 anos, pode ser uma operação de aquisição de veículos, com sei lá, um prazo de 5 anos, pode ser uma operação de crédito imobiliário, com um vencimento com um prazo de 15, 20 anos, né? Então, a gente só está mostrando aqui a magnitude dessas operações em relação à renda. No caso do comprometimento de renda, aí sim a gente está buscando estimar o quanto da renda mensal está destinado a pagamento de juros e principal da dívida. A gente faz uma estimativa da renda mensal da família e o que elas têm de juros, de pagamentos de principal de operações de crédito vencendo naquele mês e a parcela dos juros. Neste caso, o comprometimento de renda se situou em 27,2% no mês de fevereiro e, sim, ela teve um aumento de 0,1%. Ele é um aumento baixo, mas como ele também, essa trajetória cresceu nos últimos 12 meses, aumentou 1,3%, acho que a gente, ao invés de dizer que é uma estabilidade, a gente pode dizer que foi um crescimento no mês de fevereiro, mesmo sendo só de 0,1%. Bom, com isso, eu encerro aqui os pontos que eu tinha planejado para apresentar sobre as estatísticas de crédito e passo em seguida, de imediato, né, a apresentar os dados das estatísticas fiscais também para o mês de março, né? Então, vamos lá. Se vocês mudarem de arquivo, passarem para nota de imprensa de estatísticas fiscais, a gente vai ver que o setor público consolidado foi superavitário no mês de março, em termos primários, né? Teve um superávit primário de 3,6 bilhões de reais, o que é um aumento em relação ao superávit primário de março de 2024. Em março de 2024, ele era de 1,2 bilhão, passou para 3,6 bilhões agora em março de 2025, né? Quando a gente olha a série histórica do Banco Central, considerando o mês de março, esse é o melhor resultado desde 2022. Lá atrás, em março de 2022, o superávit havia sido de 4,3 bilhões. E o setor público é composto pelo governo central, pelos governos regionais e pelas estatais, né? Então, analisando esses setores, o governo central teve déficit no mês, um déficit primário de 2,3 bilhões. Em março de 2024, esse déficit havia sido de 1,9 bilhão. Então, o déficit passou de 1,9 para 2,3. Embora tenha havido um aumento em termos nominais, esses 400 milhões a mais de déficit, se a gente olhar do ponto de vista macroeconômico, na minha análise, representam uma estabilidade. É como se o governo tivesse repetido o resultado do mês anterior. Inclusive porque é um valor baixo e, se a gente olhar montante de receitas, montante de despesas, né, que foram praticamente iguais, tiveram esse pequeno déficit no mês de março, essa variação de 1,9 para 2,3 representa uma estabilidade, né?
Um ponto importante, eu acho, como compilador de estatísticas, é explicitar aqui para vocês o que a gente acompanha todos os meses, o que a gente chama de discrepância estatística, né? A gente tem duas formas de compilar. O Brasil compila as estatísticas de resultado primário do governo central de duas maneiras. Uma feita pelo Tesouro Nacional, que a gente chama de estatística acima da linha, e outra feita pelo Banco Central, que a gente denomina de estatística abaixo da linha. E o que é essa linha que separa as duas apurações, né? Se convenciona chamar, em termos estatísticos, uma apuração acima da linha, aquela que vê diretamente os fluxos de transações, né, e seus valores monetários. Então, o Tesouro Nacional, pela sua própria competência institucional, como ele é quem efetua os pagamentos e faz a gestão fiscal do governo, ele tem acesso, pela sua própria competência, né, às receitas e despesas do governo central. Autoriza o pagamento de despesas, recebe as receitas, tudo. Então, os colegas do Tesouro Nacional, eles compilam o resultado primário do governo central a partir de, digamos assim, somar todas as receitas e diminuir de todas as despesas. O saldo disso dá o resultado. E essa é a própria definição do resultado primário, é o balanço de receitas e despesas. No caso do Banco Central, na metodologia abaixo da linha, a gente faz diferente. Buscando chegar no mesmo resultado, mas calculado de outro jeito. Pela própria competência institucional do Banco Central, o Banco Central tem acesso às informações dos credores do setor público. Ou seja, o setor público tem dívida pública na forma de títulos e elas são negociadas no sistema Selic, que é gerenciado pelo Departamento de Mercado Aberto do Banco Central, a gente tem acesso às informações, e o setor público também tem dívida bancária, que a gente tem os saldos. Então, o que o Banco Central faz é ver o financiamento desse resultado do Tesouro. Então, a gente vê, do governo central, a gente vê o estoque da dívida líquida em cada período de tempo, no final de fevereiro, no final de março, e a variação desses estoques de fevereiro para março, retirada a parte que se refere a juros, é o resultado primário em termos líquidos. Ou seja, o Banco Central não tem o acesso às receitas e despesas, cada uma das receitas e despesas do governo central, mas a gente sabe quanto aumentou ou diminuiu a dívida a cada período e a gente consegue calcular o resultado primário. Mas isso é para dizer o quê? Se vocês observaram a divulgação do secretário do Tesouro Nacional ontem, vocês viram que o Tesouro Nacional divulgou para o resultado primário do governo central um superávit de 1,1 bilhão. E o BC aqui, eu acabei de divulgar, um déficit de 2,3 bilhões. Ou seja, tem uma diferença entre esses dois resultados, de novo, duas formas de apuração do mesmo fenômeno econômico, de 3,4 bilhões no mês. Isso é o que a gente chama de discrepância estatística. E essa discrepância estatística ela pode ser fruto de, em algum nível, ter alguma metodologia diferente, mas é fundamentalmente diferentes fontes de dados e a temporalidade em que cada uma dessas fontes de dados registra a transação econômica que aconteceu. Isso quer dizer que, se a gente olhar prazos mais amplos, essas diferenças tendem a se compensar. E foi isso que aconteceu de fevereiro para março, no mês de fevereiro e no mês de março. Aqui no mês de março, o resultado do Tesouro Nacional foi melhor do que o resultado do Banco Central em 3,4 bilhões, mas no mês de fevereiro aconteceu o contrário, né, com o resultado do Tesouro Nacional sendo pior em 3,1 bilhões. Então, embora possa causar estranheza o Tesouro Nacional ter divulgado um valor superavitário, o Banco Central ter divulgado um valor deficitário, isso decorre, em grande parte, da diferença de temporalidade, né, em que a gente registra uma transação e que o Tesouro registra a mesma transação. Então, é muito significativo que fevereiro tenha tido uma discrepância de 3,1 bilhões e em março uma discrepância de 3,4 com sentido contrário, que praticamente se anulam. Se você olhar os dados do bimestre, se olhasse os dados do bimestre, portanto, os dados seriam praticamente iguais, né? Isso talvez tivesse menos estranheza se ambos os resultados fossem positivos ou se ambos os resultados fossem negativos, com a mesma diferença, mas achei que era relevante explicitar agora que passou de, num caso teve superávit, outro caso déficit. Mas, bom, feita essa explicação metodológica, continuando na explicação do resultado do setor público do mês de março, os governos regionais
se mantiveram no padrão superavitário, tiveram um superávit primário de 6,5 bilhões no mês, né? Um aumento de 89% em relação ao superávit primário de março de 2024, que foi ali de 3,4 bilhões, né? Então, se a gente olha as esferas, a gente vê que a gente já mencionou, teve uma melhora no resultado primário do setor público como um todo no mês de março, na comparação com março do ano anterior. Essa melhora foi de 2,4 bilhões. Mas se a gente olha a melhora dos governos regionais, ela foi de 3 bilhões, na variação nominal dos resultados de um período para outro. Então, essa melhora interanual foi devida inteiramente aos governos regionais, se a gente considera o resultado de março. Vamos ver o que acontece agora no acumulado do primeiro trimestre. De janeiro a março, o setor público foi superavitário em 88,7 bilhões. Né? Esse é o melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2022, né? Se a gente considera os primeiros trimestres. Lá de janeiro a março de 2022 havia sido 109,6 bilhões e agora 88,7. Né? Se a gente compara com o primeiro trimestre de 2024, teve um crescimento de 62%. Né? De janeiro a março de 2024, o superávit foi de 54,6 bilhões e passou agora para 88,7. Né? Fazendo a mesma comparação, então, agora no governo central. O governo central teve um superávit primário de 52,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano e ele havia sido de 21,6 bilhões no primeiro trimestre do ano passado. Já no caso dos governos regionais, que também foram superavitários nos dois períodos, esse aumento foi menor, ele passou de 34,6 para 37,7. Portanto, quando a gente olha o primeiro trimestre, tanto o governo central quanto os governos regionais foram superavitários, mas para explicar o crescimento do resultado no período, ela se deve quase integralmente ao resultado do governo central, porque o resultado primário do setor público cresceu 34,1 bilhões de reais nesse período e o resultado do governo central sozinho cresceu 30,8 bilhões. Né? Com esses resultados, se a gente olha, a gente tem 3 períodos de tempo em geral para analisar os resultados fiscais. Né? O último mês, que é o que nós estamos divulgando agora, o primeiro trimestre, o acumulado do ano, melhor dizendo, e os últimos 12 meses. Né? Então, nesses últimos 12 meses até março, o setor público consolidado tem um déficit muito baixo, né? 0,1% do PIB, muito próximo do equilíbrio, então, de obter um resultado equilibrado. Esse 0,1% do PIB em reais significa 13,5 bilhões. Foi esse o resultado do setor público nos últimos 12 meses até março. Esse déficit foi causado pelo governo central, mas também um déficit muito baixo, de 14,6 bilhões nos últimos 12 meses, 0,12% do PIB, enquanto que os governos regionais mantiveram seu superávit, nesse caso 0,07% do PIB, ou pouco menos de 0,1% do PIB, em reais 9 bilhões. Ou seja, o setor público consolidado nos últimos 12 meses tem um resultado bastante próximo do equilíbrio, né? Com o governo central sendo um pouco deficitário e os governos regionais um pouco superavitários. Né? Com isso, a gente encerra a parte do resultado primário, vamos passar para a conta de juros. Né? A conta de juros, nas estatísticas fiscais do Banco Central, são apuradas por competência. Isso quer dizer que a gente conhece cada um dos saldos de ativos e passivos financeiros do setor público que compõem a dívida líquida. A gente acabou de falar que, na nossa apuração, a gente vê a dívida líquida num mês, vê a dívida líquida no outro mês, a variação dela é explicada pelo resultado primário e pela conta de juros. Né? Então, como a gente conhece cada um dos ativos e passivos do setor público, nós sabemos qual que é o indexador, ou seja, qual é a taxa de juros de cada uma dessas operações. Então, nós apuramos diariamente, né, nessa metodologia por competência, diariamente nós apropriamos aquele valor da taxa de juros ao dia sobre o saldo, sobre o estoque da dívida ou dos ativos do setor público, e o resultado dos juros acumulados no mês, dos juros apropriados no mês, nada mais é do que a soma desse valor que a gente, digamos assim, faz uma apuração pro rata a cada dia. Né? Por isso que às vezes a gente menciona, esse mês teve 2 dias úteis a mais ou a menos, né? E isso, uma diferença de 10% na quantidade de dias, às vezes impacta os juros. Então, esses juros são apropriados pelo critério de competência. E essa apropriação de juros
somou 75,2 bilhões de reais no mês de março. E como elas são apuradas por competência, a gente não tem problema de calcular com o mês anterior ou com o mesmo mês do ano anterior, né? Nas séries de primário, a sazonalidade é muito marcada e a gente faz a comparação sempre com o mesmo mês do ano anterior. Então, se a gente olhar os juros em março de 2025, 75,2 bilhões de reais, e olhar o que eles foram de 2024, a gente vai ver um crescimento de 11,1 bilhões. E esse crescimento foi influenciado, entre outras coisas, pelas operações de swap. A gente sempre destaca isso porque se a gente faz uma apuração a partir dos juros de cada modalidade de ativos e passivos, a gente deve esperar uma tendência, né, na conta de juros, né? Mas os swaps não são apurados assim, eles dependem, eles são muito fortemente impactados pela flutuação cambial, então eles podem apresentar ganhos significativos no mês, que são apropriados como receitas de juros nas estatísticas fiscais, ou podem ter perdas, né, que aí seriam um crescimento das despesas, né? Nesse caso, nesse aumento de 11 bilhões na conta de juros, de março de 24 para março de 25, os swaps representaram 9 bilhões, ou seja, teve um pequeno ganho em março de 24 de 0,9 bilhão e um ganho maior de 9,9 bilhões em março de 25. Isso quer dizer que nessa comparação interanual, os swaps contribuíram para reduzir a conta de juros em 9 bilhões. Como os juros cresceram 11, se a gente fizer um exercício como teria sido a evolução da conta de juros sem os swaps, esse aumento teria sido de aproximadamente 20 bilhões de reais. E aí, no caso, a gente tem o próprio crescimento do valor nominal da dívida líquida como uma explicação para esse aumento de juros, mas também o crescimento, nesse período, março de 25 comparado com março de 24, dos dois principais indexadores, né, dos ativos e passivos da dívida líquida, que são o IPCA e a taxa Selic, né? A gente pode comparar esse resultado dos juros com o mês anterior, março contra fevereiro, e a gente vai ver que teve uma redução de 3 bilhões de reais, passando, grosso modo, de 78 para 75. Nesse caso, essa redução é explicada pela redução dos ganhos pelo aumento dos ganhos de swaps, né? A conta de juros reduziu, uma das razões disso é o aumento de receita de juros, e isso foi porque os swaps tiveram um ganho de 7 bilhões em fevereiro e 9,9 em março. Então, daquele redução da conta de juros de fevereiro para março, de 3 bilhões, 2,9 podem ser explicados pelos swaps, né? Se a gente passa para o acumulado no ano, que está na tabela 2, os juros nominais somaram 193,8 bilhões de reais, o que dá 6,5% do PIB do trimestre, e isso representou uma redução em relação aos mesmos juros apropriados de janeiro a março do ano passado. Eles foram 209,2 bilhões, agora 193,8, uma redução de 15,4 bilhões, né? Se a gente olhar o que aconteceu com os swaps, a gente vai ver que os swaps têm uma participação significativa nessa redução. De janeiro a março de 2024, houve um ganho do swap, uma perda com swaps, né? Ou seja, um aumento nas despesas com juros de 9,6 bilhões, que contribuíram para elevar aquele resultado e chegar nos 209 bilhões daquele período. Mas aqui de janeiro a março, a gente teve um ganho mais significativo de 52,8 bilhões, né? Ou seja, que contribuiu como uma receita de juros, diminuindo a conta de juros nesse período. Então, se passar de uma perda de 9,6 para um ganho de 52,8, a gente vê que a variação dos swaps, o que o swap contribuiu para puxar para baixo a conta de juros, nessa comparação interanual, foi de 62,4 bilhões, né? Então, naquele exercício que a gente faz aqui para fins analíticos, se a gente excluísse o swap nas duas partes da comparação, a gente teria, ao invés de uma redução de 15,4 bilhões, um aumento, né, de 47 bilhões na conta de juros, isolando a influência dos swaps. Isso é um exercício analítico que a gente acho que é relevante. E as causas desse aumento, então, são as mesmas que a gente apontou para o mês de março, né? Por último, nos últimos 12 meses, os juros nominais chegaram a 7,8% do PIB, tiveram um ligeiro aumento em relação ao mês anterior. Em reais, esse valor equivale a 935 bilhões de reais.
E passando para o resultado nominal, que é a soma, né, do resultado primário com os juros, o resultado primário, desculpe, o déficit nominal do país nos últimos 12 meses chegou a 7,9% do PIB, teve uma variação de 0,1 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior, o que dá em reais 948,5 bilhões. Né? Então, esse do meu ponto de vista, os pontos mais relevantes sobre os resultados fiscais do período. Em relação aos estoques, a gente tem dois conceitos principais de dívida nas estatísticas fiscais do Banco Central: a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral. A dívida líquida chegou a 61,6% do PIB em março e aumentou 0,2 ponto percentual. E aqui, como o país é credor em moeda estrangeira, é importante destacar o impacto da valorização cambial. Quando o câmbio se aprecia, né, aquele valor em dólares, principalmente das reservas internacionais, tem um menor, são expressos numa quantidade menor de reais. Então, isso leva a diminuir os ativos na dívida líquida e fazer com que a dívida líquida cresça. Né? Então, esse 0,2 ponto percentual do PIB na variação em relação ao mês anterior tem esse impacto da valorização cambial. No caso da dívida bruta, a gente considera só os passivos, não tem o efeito das reservas, a gente não tem esse efeito, então a dívida bruta do governo geral, no conceito do Banco Central, atingiu 75,9% do PIB em março e reduziu 0,2 ponto percentual. Mas desde o mês passado, na tabela 17 da nota para a imprensa, nós passamos a divulgar a dívida bruta nos dois principais conceitos que existem, que são o conceito do Banco Central e o conceito do FMI. A diferença entre os dois conceitos, vocês sabem, são aqueles títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central, mas que no momento da apuração, no caso, no fim do mês de março, não estavam usados nas operações compromissadas. Né? Essa é o conceito do FMI inclui todos os títulos, inclui na dívida bruta todos os títulos que estão na carteira do Banco Central. No conceito do Banco Central, a gente inclui apenas... Oi, Fernando. A dívida bruta no conceito do FMI sempre vai ser mais elevada do que a do Banco Central. A dívida bruta no conceito do FMI, por definição, vai ser sempre mais elevada que a do Banco Central, e a diferença é esse título de carteira. Né? Então, nesse caso, a dívida bruta no conceito do Banco Central estava em 75,9% do PIB e no conceito do FMI em 88,3% do PIB. Bom, com isso eu encerro essa apresentação das estatísticas de crédito e fiscais e passo a palavra para a Ivone para organizar ali as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. A gente teve uma pequena falha, não sei se foi só aqui ou aí, mas acho que não atrapalhou a sua transmissão aqui. Eu acho que foi bem no finalzinho, na parte da dívida bruta, eu repeti um pouco, mas se alguém perdeu, é só se alguém tiver alguma dúvida, aí eu repito. Então, vamos abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que habilite a mãozinha aqui na plataforma e se identifique com o nome e veículo. Não tendo mais pergunta, por favor, desabilite a mãozinha para a gente passar para o próximo. Eu vou começar aqui, deixa eu ver, eu tenho com o Bernardo. Oi, Bernardo, bom dia. Crédito, na verdade, ali no consignado privado. Bernardo, você pode recomeçar, por favor, agora que apareceu o seu som. Estão me ouvindo bem agora, né? Bernardo Caran, da Reuters, bom dia, pessoal. A minha dúvida é na parte de crédito ali no consignado. As concessões ao trabalhador privado ficaram em 2,1 bi. Eu só queria entender a diferença, porque o governo disse que o consignado privado, no primeiro mês de funcionamento do novo programa, teve uma concessão de 8 bi. Tem alguma diferença de contabilização desses números, já que a gente teve um crescimento expressivo ali de 30 e poucos por cento, mas está em 2 bi no número de vocês? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Bernardo. Deixa eu só checar com você o seguinte.
Aí, a gente divulga as estatísticas de acordo com o mês calendário, né? Então, você olha os saldos, é o saldo total, no caso do crédito consignado para o trabalhador do setor privado, no último dia útil do mês de março. Se a gente olha as concessões, são as concessões realizadas, digamos assim, nos dias úteis, de 1º a 30 de março, né? As informações que eu tenho é que, de acordo com a divulgação lá do Ministério do Trabalho, no mês de março, as concessões do crédito trabalhador foram alguma coisa um pouco acima de 2 bilhões, 2,3 bilhões. Se você olhar, digamos assim, o mês, é possível que o Ministério do Trabalho ou a matéria que foi feita esteja falando nos primeiros 30 dias de funcionamento dessa nova modalidade de crédito. Então, aí, nós podemos ter um problema de comparabilidade. Não sei se é o caso. O que a gente tinha levantado aqui, os colegas do Banco Central, a gente não tem ainda propriamente, digamos assim, uma base de dados do Ministério do Trabalho que a gente possa olhar assim, mas tem as divulgações que o Ministério faz. Então, o que nós conseguimos levantar para o mês de março eram 2,3, eu acho, 2, alguma coisa, bilhões de reais. Então, só confere se esses teus 8 bilhões no primeiro mês de funcionamento não seria alguma coisa, digamos, entre 20 de março e 20 de abril. Se for esse o caso, a gente está comparando duas temporalidades diferentes. Mas tem um outro fenômeno que eu mencionei aqui na coletiva, que eu vou repetir agora, que a classificação estatística dos trabalhadores do setor privado e dos trabalhadores do setor público pode diferir do que, digamos assim, do critério para concessão daquele crédito lá. De uma forma simplificada, a concessão desse crédito vai se destinar para os trabalhadores regidos pelo regime seletista, que são aqueles trabalhadores que acumulam FGTS. Uma modalidade que futuramente vai passar a funcionar no crédito ao trabalhador é esse crédito consignado com garantia nos saldos do FGTS. Então, esse é o conceito dessa nova modalidade para, digamos assim, para o Ministério e para os bancos que estão concedendo. No caso das estatísticas de crédito, elas se regulam por uma regra um pouco diferente. No caso das estatísticas, a classificação que a gente faz entre setor público e setor privado não depende do regime de trabalho ao qual os trabalhadores sejam submetidos, né? Eu, no caso, no Banco Central, sou trabalhador do regime jurídico único e o meu colega da Petrobras é CLT. Mas, para fim das estatísticas, o Banco Central, a Petrobras ou, sei lá, o Banco do Brasil, então, são estatais, são empresas do setor público. Então, eles estão classificados nas estatísticas, e sempre tiveram assim, tá? Não foi nenhuma novidade recente. Desde o começo, todas as estatísticas de consignados são sempre assim. As estatísticas do setor público incluem os trabalhadores das estatais, e as estatísticas dos trabalhadores do setor privado não incluem essas estatais. Então, tem duas diferenças, mas nesse caso, eu acho que a principal diferença deve ser essa temporalidade aí, de considerar o período de 30 dias como um mês, e que a gente não considera aqui. Ivone, com você. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar agora para a Sheila. Oi, Sheila, bom dia. Sheila, você nos ouve? Eu ouço, Sheila, vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? agora sim. Tá. Agora sim. Ai, Fernandes, eu tenho duas perguntas rápidas. O primeiro, com relação a crédito mesmo. Por que que o aumento dos juros, que vem acontecendo desde o final do ano passado, não está fazendo crédito para a pessoa livre com recursos livres recuar, a pessoa física com recursos livres recuar? E a segunda, eu te peço, por favor, uma ajuda para entender aquele início da sua fala sobre o crédito rotativo. Eu não entendi o que é, tecnicamente, esse percentil dos 99%. Eu queria que você explicasse, quer dizer, 99% das dívidas dos clientes dos bancos no rotativo estão no percentual. Eu queria entender melhor esse número, para saber como usar. Perfeito. É isso. Perfeito. Obrigada. Não é de nada. Vamos começar por essa última parte. O que aconteceu? O Congresso Nacional aprovou uma lei que
em 2023, que determinava que, caso as instituições financeiras, as suas associações, né, não fizessem uma autorregulamentação sobre as taxas de juros do cartão de crédito rotativo, a lei imporia um teto para essas operações. Mas esse teto não foi definido como uma taxa de juros contratual, na qual o cliente, o banco, chega lá no momento da contratação, define a taxa. Essa taxa de juros não está limitada pela lei, não tem um teto para ela. O cliente e a instituição podem contratar qualquer taxa de juros que eles tenham, que eles decidam, né? Ou seja, o que o banco propõe. Tudo. Mas, então, assim, pode ter uma taxa de 10% ao mês, de 15% ao mês, de 20% ao mês e tal. Esse número da taxa de juros que a instituição cobra na contratação, ele está na estatística de crédito, que a gente acabou de divulgar agora na nota para a imprensa, e ele está também naquela página de taxa de juros que tem no site do Banco Central, que tem operação por instituição por instituição. Então, se você entrar em estatísticas e clicar em taxa de juros, você vai ver lá diversas modalidades, entre elas o rotativo, e se clicar no rotativo de pessoas físicas, vai ver instituição A, instituição B, C, D, uma taxa de juros ao mês, taxa de juros ao ano. Essa taxa é a que está no contrato que foi assinado entre o banco e o cliente. Então, a lei não definiu limites para essa taxa. O que a lei fez? Ela, olha, se você tem uma dívida de 1.000 e tem uma taxa de 10% ao mês, se você não pagar, no próximo mês você tem 100 de juros. Esse 100 representa 10% do valor original da dívida. Se você não pagar no segundo mês, ele vai pegar lá 110, que é a dívida mais 1.100, que é a dívida mais aqueles juros, e vai dizer, ó, você está devendo agora 1.210. Então, aí você já vai ter 21% sobre aquela dívida, o montante original, os 1.000 da dívida original. E assim por diante, cada mês ele vai acumulando alguma coisa. Esse montante dos juros e encargos em valores, em reais, é que está limitado a 100% da dívida original. Se a dívida é 1.000, no primeiro mês você acumulou, por essa taxa hipotética de 10% ao mês, 100 de juros, no segundo mais 120, e assim foi crescendo, até que vai chegar um momento em que os juros acumulados, se o cliente não pagar, obviamente, chegaram a 1.000. Quando chegar a 1.000, que é o valor original da dívida nesse exemplo, ele interrompe a conta e não pode mais acumular juros. Então, o que os bancos fizeram para cumprir essa lei? Para cada cliente, para cada operação de crédito, eles acompanham, a cada ciclo de vencimento das faturas de cartão, quanto esse cliente está devendo, caso ele seja inadimplente, e quanto foi aquele valor, né, da dívida original. O que o Banco Central pediu para fazer para divulgar essa estatística? Instituição financeira, pegue todos os seus clientes que estão com dívidas em aberto no cartão de crédito a cada mês e divida o valor dos juros pelo valor original da dívida e faça um ranking. Naquele exemplo, o cara que está um mês atrasado vai dever 10%, né? Foi 10% do valor original da dívida. Então, o percentual dele vai ser 10%. E aí vai ter outro cara que tem 15%, 20%, até 100%. Então, faça isso para cada cliente, a lei já obriga a fazer isso. O Banco Central só pediu o seguinte: informa para mim, né, pega todos esses caras e ordena do menor para o maior, de acordo com o número lá que sai dessa divisão de juros para o principal. Vamos supor que o banco tenha 100 clientes que estão em dívida dessa natureza. Então, ele vai pegar os 100 clientes e ordenar do menor para o maior. Eu pedi para os bancos me passarem 4 informações desses 100 clientes que estão em dívida. Quem é o cliente de número 25? Quem é o cliente de número 50 dessa lista? Quem é o 75 e quem é o 99? Então, eles me informam esses 4. Claro, o banco tem 10.000 clientes, né? Então, é por isso que a gente chama percentil 25, 50, 75 e 99, que são aqueles caras que, ordenando o menor para o maior, está no limite. É como se você dividisse o conjunto dos devedores em 4 partes: 25%, 50%, 75% e 99%. E eu quero o último devedor de cada uma dessas partes. Então, o percentil 99, tecnicamente podia ser 100, mas a gente optou pelo 99, significa quem é o devedor, ou quais são os devedores, né, que estão
dentro daquela lista na posição 99, se eles fossem 100, ou a posição 990, se eles fossem 1000 e assim por diante. Quem é aquele cara? E aí eu consigo ver que esse 99, todos os que estão antes dele têm um percentual menor, né? Então, ele é o que está mais próximo de 100. É a forma da gente ver se a lei está sendo efetiva, no sentido de dizer que, de fato, esse cara acumulou 100% e agora o banco parou de cobrar juros dele, que era o objetivo da lei. A gente tem 2 instituições no mês de março nesse ponto, e a gente teve em fevereiro uma terceira, que aí possivelmente esse cara pagou, esse cara foi baixado a prejuízo, ele saiu, ela reduziu de 100 para 98,4. Então, é essa a interpretação que deve ser dada. O percentil 99 é na lista do menor para o maior devedor do banco, nessa modalidade de cartão rotativo, aquele cara que é a posição 99 dessa lista, para eu poder ver e apresentar para vocês a efetividade desse teto. É claro que se o 99 chegou em 100%, é muito improvável que o 75 tenha chegado em 100. Então, a gente pediu 25, 50, 75, que é para poder mostrar como que, mesmo que todos eles tivessem a mesma taxa de juros, só o fato de eu não ter pago a dívida do meu cartão do mês passado, eu não cheguei a 100% ainda, né? Eu estou em, sei lá, 10, 15, tudo. E se eu atrasei de pagar 5 dias e não um mês inteiro, eu também tenho 10% ao mês apropriado por 5 dias. E assim vai. A Sheila passou uma mensagem dizendo que ela quer complementar. Eu não sei se ela quer complementar esse ponto. Se for, eu interrompo aqui e a Ivone abre o microfone para ela complementa sobre esse ponto aí. Estou abrindo. Está aberto aqui, Sheila, seu microfone. Obrigada pela explicação, Fernanda. Só para entender, então, o seguinte: o dado que você falou que você recebe 15 instituições, se eu corrigir aqui. Você falou que 2 delas permanecem com limite de 100% e uma terceira caiu para 98,4%, não foi isso? Isso. Então, isso significa o quê? Que desses clientes que ela reclassificou, ela está com todos ali no limite, das 15 instituições. As outras estão na faixa dos 90%, ou seja, você não tem ninguém com a distribuição máxima da carteira nos 25, nos 50, nos 75? É isso que eu queria entender. Isso. Olha só. A gente disse... Vamos pegar o caso concreto aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Tem uma instituição que chegou a 100%. A tabela está lá no texto da nota para a imprensa. Só você olhar lá e vai ver. Esquece a média. Nessa instituição que chegou a 100%, o que tem lá? O percentil 25 dela no mês de março é 5,83%. O percentil 50 é 15,36%. O percentil 75 é 34,25%. E o percentil 99 é 100%. Então, quando eu fiz a separação dos 100 clientes dessa empresa, aquele cliente que tem a maior dívida, ele está com 100%. Quer dizer que o 99 e o 100, eles estão com 100% da dívida e sobre eles ela não conta mais juros. Mas como é que estão os outros? Isso não quer dizer que todos os 99 estão com 100%. A interpretação é oposta. O 99 e o acima dele, que é o 100, esses 2 caras dos 100 já bateram no 100% e não acumulam mais juros. Mas como é que estão os caras que devem menos que ele? Se a gente cortar desses 100 devedores, nessa hipótese, 2 já bateram no teto 100%, que é o percentil 99 e o percentil 100. Mas todos os que estão antes deles não devem ter batido lá. A gente tem 4 informações desse grupo. O cara que estava em 75, a dívida os juros em relação à dívida estão em 34%. Então, dá para ver como cresce enormemente aqui, os juros são muito altos nessa modalidade, né? Enquanto mais tempo você vai ficando, o juro vai crescendo exponencialmente. O 75 da minha lista tem um percentual 34, o 99 tem um percentual 100. Quando eu comparo o 75 com 50, ele passou de 15 para 34, só foi um crescimento bem menor. E passar de 25 para 50, passa de 5,7 para 15,7. Então, é um crescimento bem menor. Isso está mostrando que o conjunto dos clientes, mesmo a taxa de juros sendo muito elevada, eles provavelmente têm dívida num prazo menor, que
Ainda não deu tempo dos juros compostos atuarem e chegar no 100%. Então, esses caras são caras que... Esse cara que deve 5,77%, as taxas de juros, em geral, das instituições financeiras no cartão rotativo são mais do que 5% ao mês. Se a dívida desse cara é 5% ao mês, ele não completou 30 dias ainda, ele não tem um ciclo de fatura, provavelmente. Então, esses são devedores que entraram emergencialmente ali e saíram. Isso é uma interpretação dos dados do percentil 25. O percentil 50 quer dizer o seguinte, metade dos devedores tem acumulado juros no cartão rotativo em relação à dívida original em 15%. Essa metade. A outra metade está acima de 15%. Né, os 75%. Então, assim, a interpretação é oposta. Né? Só o 99% e o 100% que estão nos 100%, e quando você vai baixando, vai fazendo uma exponencial que os outros devedores devem bem menos. Provavelmente porque eles não passaram nessa dívida tempo suficiente para acumular os 100%, ou renegociar a dívida com o banco, ou pegar empréstimo de outro banco que está com esse, ou, sei lá, recebeu o seu 13º e quitou, alguma coisa assim. A primeira pergunta da Sheila é por que a taxa de juros tão alta não está fazendo o crédito recuar, e tenho a impressão que ela falou especificamente do livre para pessoas físicas, né? Então, vamos ver aqui o seguinte. O que eu tinha mencionado na nota para a imprensa de acordo com os dados que nós divulgamos hoje, se a gente comparar o saldo do crédito em março de 25 com março de 24, todas as desagregações habituais apresentaram desaceleração. O crédito para pessoas físicas, os 12 meses até fevereiro, era 11,7, passou para 11,5. Na pessoas jurídicas, era 9,9, passou para 7,4. No crédito livre, era 10,4, passou para 8,6. Então, a gente pode discutir, é claro, os dados ainda são preliminares, são sujeitos à revisão, né? E você pode discutir a intensidade dessa redução, mas ela tem acontecido, né? Especificamente no caso do crédito livre para pessoas físicas, o ano de 2024, o crescimento no ano de 2024 foi 12,4% do saldo do crédito livre para pessoas físicas. Isso é o equivalente a dizer os 12 meses encerrados em dezembro de 24. Se você olhar os dados de março, agora, um trimestre depois, esses 12,4%, 12,6%, viraram 11,3%. Então, os dados da nota estão apresentando uma desaceleração, mas esses dados são preliminares, a gente pode dizer, acho que é pouco tempo, pode precisar esperar mais dados, ou então o usuário pode interpretar que essa desaceleração está mais lenta do que deveria, ou mais rápida, não sei. Os dados apresentam uma desaceleração, ou seja, crescendo a taxas menores, mas aí estão abertos à interpretação. Ivone, com você. Obrigada, Fernando. Vou checar se a Sheila ainda tem alguma dúvida. Ela perguntou que na margem cresceu. Eu coloquei aí, o que eu botei em 12 meses. Quando a gente olha em 12 meses, a margem vem crescendo, não? Sim. O que eu estou dizendo aqui, certo, mas olha só, crescendo eles estão. O saldo, como é que a gente calcula o saldo de uma operação de crédito? Eu tenho a operação de crédito, eu cheguei lá e tirei um empréstimo de, sei lá, 50 mil reais para comprar um carro, financiamento de veículo de pessoa física. No dia que eu tirei o empréstimo, o saldo da minha dívida é 50 mil reais. Vamos supor que por alguma coisa o meu pagamento seja no dia 5. Eu pago o banco no dia 5. Quando eu tirei o empréstimo no dia, sei lá, 1º de março e vou pagar a minha dívida no dia 5 de abril. Quando chegou no dia 30 de abril, qual que era o saldo da minha dívida de acordo com a contabilidade bancária? Não era mais 50 mil. Era 50 mil mais uma parcela de juros que eu ainda não paguei, mas que ele já apropriou ao saldo, referente ao período de 1 a 30. Então, se o saldo for lá, sei lá, 5%, ele vai dizer, olha, você devia 50 mil, 5% é 2.500, agora você está devendo 52.500. Então,
não aconteceu nada, não houve nenhuma operação de crédito nova, mas o crédito passou de 50 para 52,5. Então, o saldo de crédito ele pode crescer pela apropriação de taxa de juros e pode crescer pelas novas concessões em termos líquidos. Se as concessões novas forem maior do que os pagamentos no mês, eles vão crescer. Então, você tem razão que o crédito está crescendo. O crédito hoje, o saldo do crédito, em qualquer medida, é maior do que era em março de 24, que são os 12 meses. O que eu estou dizendo é que, se a gente faz a conta, março contra março, fevereiro contra fevereiro, janeiro contra janeiro, cada vez que eu faço essa apuração, nos últimos momentos, esse crédito tem crescido menos. Isso é o que eu chamo de desaceleração, e foi esse ponto que eu quis fazer. Se você estiver olhando a taxa de crescimento e o seu critério for dizer ela está positiva, então o crédito está crescendo, sim, é verdade. O que eu destaquei é que ele está crescendo mais lentamente na desaceleração. Tá. Ok, porque as concessões também crescem, né, Fernanda? Por isso que é a minha questão. As concessões, se você olhar os dados dessazonalizados das concessões, que estão na tela 2, por exemplo, na coluna J, elas tiveram uma redução no mês de 0,8%. Essa redução foi muito influenciada pela concessão do direcionado. E a concessão do direcionado, ela é menos gradual, assim, são operações maiores com um número menor de empresas, então ela pode ter esses picos, mesmo a gente dessazonalizando. Se você olhar, eu acho que é o seu objetivo, as concessões do crédito livre, em dessazonalizados, sim, elas cresceram em março 0,2% em relação a fevereiro. É um crescimento baixo, mas sim, teve um crescimento. Ok, obrigada, Fernanda. O limite estatístico aqui é que a gente só tem as concessões brutas, a gente não tem os pagamentos, então não dá para... O que faz crescer o estoque de crédito, nesse caso, seriam as concessões líquidas, né? Os novos desembolsos menos os pagamentos de dívida anterior. Essa informação dos pagamentos de dívida anterior a gente não tem. Mas a gente tem um crescimento baixo das concessões, mas ainda assim positivo. Você tem razão. Ivone, com você. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar agora para a Marta. Pois não. Marta, bom dia, nos ouve? Estão me ouvindo? Agora Sim. sim. Oi, bom dia. É a Marta Beck da Bloomberg aqui. A minha pergunta é sobre a nota fiscal, na verdade, porque a gente vê que o resultado do setor público ficou bem acima, o superávit ficou bem acima das expectativas de mercado. E olhando o resultado do Tesouro, a gente vê que foi na conta de estados e municípios, né? Basicamente, que teve essa diferença que ficou acima. Tem algum fator, teve alguma coisa específica na conta dos estados? Desculpa, é que na hora que o senhor estava falando da nota fiscal, também o meu áudio ficou ruim, eu não sei se o senhor já até falou sobre isso, mas eu estou com essa dúvida, o que aconteceu que deu essa diferença tão grande no mês? Pois não, fica à vontade, não tem problema nenhum, estamos aqui para isso. A conta a gente chama aqui governos regionais, né, que são separados em estados e municípios. Se você olhar os dados da tabela 1, tem uma linha só para estados, uma linha só para município. Mas no caso dos governos regionais, a gente teve um superávit primário elevado no mês de março, né, e bastante superior a março de 2024. Deve ser por isso, né, eu não sei as razões, né, nem as contas que o mercado fez para estimar o resultado, mas eu imagino que eles não estavam esperando um crescimento tão elevado. O superávit primário dos governos regionais foi de 3,4 bilhões em março de 24, passou para 6,5 bilhões em março de 25. E um aumento em termos percentuais foi de 89%, por isso que eu disse que é um crescimento significativo. Eu tenho uma informação limitada para explicar esse crescimento, mas tem duas informações relevantes, que são dados divulgados pelo próprio Tesouro. Um é o crescimento das transferências. Você sabe que os impostos no Brasil são arrecadados, né, pela União, no caso, alguns deles, e tem uma contrapartida dos estados. Então, eles são distribuídos, não sei se é a melhor forma, transferidos para os estados. Então, um aumento de arrecadação, né, no caso dos impostos cobrados pela União, se reflete também numa maior receita dos estados por essa transferência de impostos.
E no mês de março, comparado com março de 24, em termos reais, já deduzida a inflação, esse crescimento, no caso das transferências, foi de 9%. Um outro dado que eu tenho é o ICMS. O ICMS é o principal imposto estadual. Em termos reais, ele cresceu 3,6% também nessa base de comparação. Então, a gente tem um crescimento de receitas que deve impactar o caso do resultado primário dos estados. O outro ponto é uma especulação, talvez mais relativo às informações que o mercado tem disponível para fazer essa conta. Eu acho que elas são bastante menores do que existe para o governo central. Por uma razão simples, o governo central é né? Então, você vai acompanhar o governo central, ele tem as ferramentas, tudo, os analistas usam os dados para acompanhar a execução financeira, então acho que conseguem ter um conjunto de informações melhores para fazer as projeções. No caso dos governos regionais, eles são, sei lá, 27, mais o Distrito Federal. Os governos municipais são 5.500 e tantos. Então, é difícil você ter informações com essa tempestividade para fazer uma estimativa mensal da nota. Eu imaginaria que eles utilizam outras variáveis, como proxies econômicos para isso, mas uma das razões é que eles têm menos informação para fazer essa previsão. Então, eu apostaria que é muito mais comum ter surpresa no resultado dos governos regionais, seja para cima, seja para baixo, do que propriamente no do governo central. Tá certo. Muito obrigada. Pois não, Marco. Obrigada, Fernando. Eu vou passar agora para o Gabriel. Ok. Oi, Gabriel. Sobre a de crédito, de consignado. Oi, Gabriel, você pode repetir ou Fala recomeçar? mais perto do microfone. Novamente, vamos tentar novamente. Obrigada. Sobre crédito consignado, na taxa de juros, a gente teve uma alta ali no crédito de trabalhadores privados, mas a expectativa era que os juros desse novo consignado fosse menor. Eu queria saber se se dá para ver isso já na estatística ou se é algo que vamos ter que esperar mais um longo prazo, esse impacto de juros menores do novo consignado. Obrigado. Opa, muito obrigado. Eu tenho a impressão, mas é a minha impressão, né, que no caso do crédito ao trabalhador, né, quando o governo apresentou essa modalidade, uma diferença significativa que foi apresentada era a possibilidade de usar como garantia o saldo do FGTS. Uma coisa simples, né? Um trabalhador do setor público, no regime jurídico único e tal, ele tem estabilidade. Então, o emprestador, a instituição financeira, pode imaginar que ele tem um risco muito menor de perder emprego do que o trabalhador do setor privado. Então, isso pode ser uma das razões, né? O perfil de risco do cliente, derivado diretamente da sua relação de trabalho, mesmo que ele tenha as demais condições iguais, o salário e outras condições que ele tenha igual, ele pode ser avaliado pelas instituições com risco diferente só porque um tem estabilidade e o outro não tem. Então, a garantia, né, da consignação seria mais forte num caso do que no outro. Se você olhar a taxa de inadimplência das duas modalidades, a do setor público é bem mais baixa, do setor privado mais elevado. Então, isso explica uma diferença de nível entre essas duas taxas, né? Uma na faixa de 20 e pouco, outra na faixa de 40 e pouco. Mas, então, o que foi a inovação que o governo fez agora? A possibilidade de consignar o saldo do FGTS. Então, você tem, numa eventualidade do trabalhador do setor privado ser demitido, o saldo do FGTS pode ser usado como garantia para essa operação. Então, na minha interpretação, parece ser por essa razão que o governo anunciou, e é fato isso, que essa operação seria mais segura, mais garantida, né? Segura no sentido de mais garantida do que as demais operações de crédito consignado ao setor privado. Só que, até onde eu tenho informação, a consignação dos saldos do FGTS vai ser feita, acho que no mês de junho ou julho, mas, de qualquer maneira, ela ainda não está refletida nesses dados de março, né? Então, essa operação do crédito ao trabalhador já começou, os trabalhadores fizeram as consultas, demandas, receberam as operações de crédito, mas essa possibilidade de consignar o saldo do FGTS, que é a grande mudança, ainda não está
efetivada, implementada. Então, isso é uma razão que acho que pode ser importante para a gente comparar quando essa modalidade começar, o impacto nos juros. E é de se esperar que o impacto do juros seja menor. Você tem, sei lá, 2 trabalhadores do setor privado na mesma empresa ganhando o mesmo salário, um pegou o crédito hoje sem consignar os saldos do FGTS, o outro pega daqui a alguns meses consignando o saldo do FGTS. As taxas de juros, tudo mais constante dessas operações, a segunda tende a ser bem menor do que a primeira. Isso é uma ressalva prática, assim. Em relação ao aumento de taxas, né, tirando esse caso do FGTS, que é a expectativa, o conjunto das taxas de juros, né, com algumas exceções pontuais, mas o conjunto da taxa de juros, como eu apresentei aqui, aumentaram. Né? Então, o fato da taxa de juros do consignado ter aumentado também pode ser devido a esse movimento mais geral. Ivone, com você. Obrigada, Fernando. Vou apenas checar aqui se a Sheila ainda tem alguma pergunta. Não, desculpa, eu esqueci de baixar a mão, desculpa. Tudo certo, tudo certo. Fernando, não temos mais perguntas. Podemos encerrar. Você teria algo a acrescentar? Só dizer que foi uma maratona, uma entrevista bastante longa. Agora, agradeço a compreensão e a participação de vocês ao longo de toda essa entrevista, a necessidade que a gente teve de fazer 2 divulgações numa vez só. Espero que a gente, no próximo mês, volte à dinâmica tradicional de 3 notas para a imprensa sobre balanço de pagamentos, crédito e fiscal, cada uma no sua data previamente divulgada. E, no mais, agradecer a todos pela participação e desejar a todos um bom feriado. Até mais. Muito obrigada, boa tarde e ótimo feriado a todos.